Olá, bom dia para você. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao novo telejornal da TV Guará. Sepultado policial assassinado na porta da casa da namorada em São Luís. Polícia suspeita da participação de 4 criminosos no homicídio. Volta para casa, feriado prolongado garante movimentação tranquila na BR-135. Sai expectativa para o Natal, essa vai ser a segunda queda consecutiva, tanto das vendas como da contratação temporária. Plantão no Tribunal Regional Eleitoral, julgados processos para as eleições 2016. 35 casos foram apreciados pela Corte só no dia de ontem. Veja aqui como está o trânsito na manhã de hoje, antes de sair de casa. E mais uma entrevista com o presidente da EMAP, Ted Lago, sobre os números de movimentação de cargas no Maranhão. E sobre o mito da federalização do Porto do Itaqui. Tudo isso e muito mais. Agora, no Bom Dia Guará. E essa primeira edição do Bom Dia Guará começa com a morte de mais um policial militar no Maranhão. Luiz Cláudio Baldez foi assassinado na manhã de ontem e a polícia já trabalha com a linha de investigação de que 4 pessoas teriam participado do homicídio. O repórter Guilherme Lima tem outras informações pra gente. Bom dia, Guilherme. O corpo do sargento Luiz Cláudio Cordeiro Baldez, de 43 anos, foi enterrado na tarde de ontem no cemitério do Turu. O policial morreu com 7 tiros no sábado. As causas da morte ainda não foram totalmente esclarecidas, mas segundo a Secretaria de Segurança Pública, há possibilidade de envolvimento de pelo menos 4 pessoas no assassinato. A polícia continua investigando o caso. Guilherme Lima, para o Bom Dia Guará. E ontem foi dia de voltar para casa depois do feriadão prolongado. O final do domingo foi marcado pelo movimento na BR-135 e alguns acidentes fatais. A pouca movimentação na estrada indica que o feriadão foi tranquilo, pelo menos nas BRs que cortam o estado. Na volta para casa, nada de engarrafamento ou tumulto. O trânsito está fluindo normal, não tem muito trânsito. Praticamente está tudo correndo tranquilo. O feriado caiu no meio da semana. A Polícia Rodoviária Federal informou que isso foi um fator que contribuiu para o pouco fluxo de veículos na BR. A saída do feriado foi um pouco mais reduzido, até porque foi um feriado no meio da semana, né? Mas ainda assim o fluxo é menor do que feriados tradicionais, como é o caso do Carnaval, o caso da Semana Santa. Domingo foi o dia de maior movimento, mas nada comparado com outros feriados. Na rodoviária, a movimentação também foi tímida. Evitando as lotações, a maioria preferiu antecipar a viagem de volta. Chegou um pouquinho mais, você programou para vir hoje 1h, para justamente não pegar esse engarrafamento, né, que a gente pegou no início. Os números oficiais de acidentes nas estradas ainda não foi totalmente contabilizado pela PRF. Houveram gravidades, mas tudo indica que os dados vão ser inferiores a outros feriados do calendário. Posso adiantar é que até o momento houve 2 óbitos, infelizmente, e certamente proveniente de alguns acidentes. E ainda falando da movimentação do final de semana, a Polícia Rodoviária teve que intervir em um protesto em que cerca de 150 pessoas interditaram a BR-22 entre Grajaú e Barra do Corda. O protesto foi por conta da má cobertura da telefonia fixa móvel. Eles exigiam a presença de representantes das operadoras de telefonia. O trânsito ficou bastante lento no local e as reclamações dos moradores ainda não foram atendidas. Eles que já estão sem o serviço há pouco mais de 1 ano. Bom, o Bom Dia Guará volta em instantes e trazendo informações sobre vagas temporárias no comércio. Vamos mostrar como deve reagir o comércio neste ano de crise econômica. Ele é expressivo e ele é um indicativo do nosso atual momento econômico de recessão. Vamos falar ainda sobre os números da economia, como deve começar a semana. Brasileiros devem pagar 20 bilhões de reais em encargos e subsídios do sistema elétrico. Bom Dia Guará de volta e agora falando de economia. Bom, e começamos falando da sua
conta de luz. Você sabia que este ano de 2016 nós, brasileiros, vamos pagar 20 bilhões de reais em encargos e subsídios na conta de energia? E esses valores respondem por 16% do valor da conta. Dinheiro destinado ao programa Luz para Todos. Os dados são da Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, e até o final do ano, o governo deve apresentar uma proposta de revisão dos subsídios e encargos embutidos na conta de luz. Mas tudo ainda deve passar pelo Congresso Nacional. E agora vamos às cotações das principais moedas. O dólar americano segue em ritmo de alta. Como você pode acompanhar, a gente vai ver aqui no telão, em relação a esses números. Nós temos, depois de bater um recorde dos últimos 2 anos, as ações da Bolsa vêm desvalorizando, então, muito. Baixa de 3,71% e também chegando a 57.999 pontos. O dólar fechou em alta em 2,17%, chegando, então, a R$ 3,28. E o euro ficou cotado em R$ 3,67, uma alta de 1,52%. O Diese divulgou os valores da cesta básica e São Luís teve o segundo menor aumento, alta de 0,41% e cesta básica de R$ 386,20. Bom, e ainda neste cenário econômico, nós vamos falar agora sobre o comportamento do mercado já para o final do ano. Diante da crise nacional, alguns setores do comércio já pensam na possibilidade de não contratar funcionários temporários. Esta avaliação foi feita com base em uma pesquisa do setor do comércio. São mais de 135 mil vagas em situação delicada. Pode parecer cedo para falar sobre o assunto, mas acreditem, já existe uma previsão para as vendas do Natal deste ano, que devem manter o mesmo desempenho ruim de 2015 e apresentar a segunda queda consecutiva. A pesquisa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que estima um recuo de 3,5% no varejo, o equivalente à movimentação financeira de mais de 32 bilhões de reais até dezembro. Este volume de queda, ele é expressivo e ele é um indicativo do nosso atual momento econômico de recessão. Porém, esses dados são mensurados mês a mês, então é uma tendência baseada no nosso momento. Se realmente essa previsão negativa for confirmada, quem vai sofrer com as consequências são aqueles que estão de olho nos empregos temporários. Isso porque, com os resultados ruins nas vendas, a oferta por este tipo de trabalho deve dar uma freada. Se tem como base uma disponibilidade de 135 mil vagas, a mesma de 2012. Muito, não mesmo. O número representa 2,4% menos postos de trabalho no comparativo com o ano anterior. Mesmo com o pessimismo diante do emprego, as áreas que irão apresentar maior volume de contratação na época serão os segmentos de vestuário, com mais de 62 mil vagas, e os supermercados, com mais de 28 mil vagas. Estes segmentos costumam responder, em média, por 60% das vendas natalinas. Mas há uma tendência positiva de aumento das vendas e no aumento do volume das vendas nós temos também uma confiança de que haja uma melhora das contratações e também dos investimentos dos empresários nas suas atividades comerciais. Bem, depois de uma notícia não muito boa, vamos falar de investimentos. O Ministério da Educação já liberou 20,19 milhões de reais para a educação básica no Maranhão. Esse recurso vai ser destinado para o Programa Nacional de Alimentação Escolar e ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Então, nós teremos aí melhorias na educação alimentar e nutricional e a garantia de transporte a residentes em área rural e que constam no censo escolar do ano anterior. Bom, e hoje no programa de estreia do Bom Dia Guará, vamos falar sobre a empresa maranhense de administração portuária. Com resultados positivos e expressivos, a EMAP anunciou um plano de investimentos de mais de R$1 bilhão. O Porto do Itaqui e o Tegran representam no cenário nacional uma grande alternativa para estreitar negócios entre países do mundo inteiro. Sobre o assunto, recebemos Ted Lago, presidente da EMAP. Bom dia. Bom dia. Presidente, falando desses números, como aconteceram então em relação a o que aconteceu dentro da EMAP para que chegasse a esses números? Desde o ano passado, sob determinação do governador Flávio Dino, fizemos uma grande revisão na gestão da empresa, né? Redução de despesas, redução de custos, revisão de contratos principalmente.
e foco na produtividade, né? Tivemos excelentes resultados, acho que os números foram públicos, né? Como toda empresa pública, transparentes, né? E, na verdade, hoje a EMAP ela é uma empresa que é sustentável, ela é uma empresa geradora de caixa, ela consegue promover os seus próprios investimentos. Foi um ano passado excelente, muitos resultados, inauguração do Tegran e outros projetos também. Presidente, com certeza a EMAP já levantou a bola aí do Porto do Itaqui, despertou interesses em âmbito até nacional. Existe uma discussão, né, nos bastidores sobre a possibilidade de federalizar esse espaço. É possível mesmo? Não, é importante entender, a questão portuária ela é uma delegação federal, né? Os portos são sob responsabilidade federal. No caso, no final da década de 90, início dos anos 2000, o governo federal ele transferiu para alguns estados a gestão de alguns portos. Porto do Itaqui, Paranaguá, São Sebastião, outros portos importantes, Suape também. Então, foi levantada uma questão meramente política, né? Essa é uma disputa política, pessoas que já tiveram à frente da EMAP também. Fazendo uma análise técnica, hoje o Porto do Itaqui é um dos portos que são referência em termos de gestão, em termos de produção de resultados, em produtividade, não dito por mim, mas dito tanto pelo poder delegante, que é a CEP, né, como as autoridades de fiscalização, que é a ANTAC. Não há nenhum ambiente, nada que justifique isso, né? Claro que, como eu falei, é uma delegação federal, existe um convênio de delegação que passa ao governo do Estado a autoridade portuária, e ele vale por 25 anos, prorrogável mais 25 anos. No nosso caso, a primeira perna, que nós chamamos, vale até 2026, e teríamos até então 2051. Então, não houve até agora, na última década, nenhuma retomada do porto por questões, não que não houvesse motivo. Existem problemas gravíssimos em alguns postos, aí, realmente, postos que, por exemplo, não teriam condição de pagar folha a partir de outubro, né? Então, o Porto aqui não está nesse processo, graças a Deus, então não vemos nenhuma questão técnica ou operacional que possa causar isso. Presidente, o senhor falou em um prazo. A gente sabe que existe um acordo. Esse acordo pode ser quebrado? Existe a possibilidade de ser quebrado? Não, ele é um convênio de delegação, como todo, é um contrato, né? Então, de qualquer maneira, existem cláusulas que poderiam levar, sim, a uma revogação desse convênio. E como eu estou afirmando, nenhuma questão, nenhuma cláusula daquela está sendo confrontada. Então, decisão do governo federal, então? É uma decisão que, em si, como ele é o delegatário, né, ele tem o poder de retirar ou não, mas isso não é tão simples assim, tem uma série de critérios, existe um processo longo, né? Mas, de novo, hoje a EMAP, sem dúvida, o Porto está aqui é referência em torno de gestão de todos os portos do Brasil. Essa referência, esse status, essa posição que a EMAP colocou o Porto de Itaqui, a nossa situação do Maranhão, levou o governador, a semana passada, visitar o ministro, chefe da Casa Civil, numa conversa. Foi citado o potencial do Porto de Itaqui. Temos novidades já para o nosso estado? Sem dúvida. Um fato interessante, que o nosso convênio de delegação é assinado pelo ministro Padilha quando foi ministro de Transportes em 2001, né? Então, estamos vivendo o mesmo momento. Então, foi uma reunião muito produtiva, o governador nos transmitiu isso. Existem dois grandes processos de licitação, porque por ser uma área federal, as licitações de novos investimentos é feito pelo governo federal, né? Então, nós estamos aí com um novo terminal para fertilizantes, um novo terminal para celulose, porque é produzida em Imperatriz, no interior do Maranhão, e está mais ou menos há um ano em um processo de licenciamento para poder ser feita a licitação pelo governo federal. Então, o governador pediu celeridade nesse processo, um momento importante da economia, um momento crítico, né, que novos investimentos são muito necessários. Mas, independente dos investimentos do governo federal, a EMAP hoje ela tem condição de fazer seus próprios investimentos. Estamos fazendo isso, licitamos agora todo o sistema de combate a incêndios, né? Nos próximos dias devemos assinar a ordem de serviço. Agora, no dia 5 de outubro, a licitação do novo terminal do Cujupe, que acho que a EMAP é muito conhecida pelo Porto de Itaqui, mas também os terminais da Ponta da Espera e do Cujupe são sob nossa responsabilidade. Então, melhorias desses terminais. O CAI de São José do Ibamar também é um projeto importante que está sob delegação da EMAP. Então, nós temos aí, mesmo no momento de crise, a EMAP tem feito, como você muito bem mencionou, mais de R$1 bilhão de investimentos, tanto com recursos próprios, como principalmente recursos da iniciativa privada, em novos terminais, em ampliação, e é isso que realmente a EMAP tem trazido desenvolvimento. São quase 14 mil empregos gerados, direto e indireto. A logística
privilegiada do Maranhão, ela vem trazendo grandes investidores para o Maranhão, inclusive países como China. Países já olham para cá para o estado. O que tem sido feito para poder continuar esses investimentos, até aumentar esses investimentos dentro do Porto do Itaqui, por exemplo? A questão do frigorífico, que é a exportação de carne bovina, como é que está esse investimento lá dentro? O Porto aqui, como você bem mencionou, tem características, né, como localização, profundidade e a sua interligação com toda a retroárea do Corredor Centro-Norte, um grande produtor de alimentos não só para o Brasil, para o mundo. Temos feito algumas missões internacionais, essas missões já deram resultados, tanto para a China como para Singapura também, por exemplo, e o mercado do Oriente Médio. Começamos a exportação de gado vivo, né, que foi um marco, né, para o Porto, e estamos agora buscando a exportação de carne processada. Devemos fazer alguns testes aí com carga vindo ainda de Goiás e Tocantins, né, até que o mercado do Maranhão possa se adaptar e se certificar para a exportação por container. Estamos fazendo investimento em áreas para a movimentação de contêineres, com tomadas frigoríficas, que é muito importante. Enquanto o navio aguarda o navio, esse produto tem que ficar refrigerado. São investimentos que não estão acontecendo durante o ano, né, e buscará dar mais flexibilidade ao Porto do Itaqui. Bom, nós queríamos agradecer ao Ted Lago, presidente da EMAP. Nosso muito obrigado pela participação aqui no programa de estreia do Bom Dia Guará. Agradecimento muito honrado por ser o primeiro entrevistado e parabéns ao Bom Dia Guará. Desejo muito sucesso ao programa e ao canal. Obrigada, presidente. No próximo bloco vamos falar sobre eleições de 2016. Sessão de plantão do TRE para julgar processos eleitorais. 52 processos estão em pauta. Destes, 17 são específicos quanto ao registro de candidatura. Veja a programação dos candidatos para esta segunda-feira. E as informações da manhã de hoje do trânsito de São Luís. A gente volta já já. De volta e agora falando de eleições 2016. Ontem foi dia de plantão no Tribunal Regional Eleitoral, um dia inteiro para julgar processos envolvendo candidatos. São mais de 3.000 candidatos sendo julgados na sessão de plantão do Pleno do TRE. O julgamento aconteceu no domingo, na sede do Tribunal Regional Eleitoral. São casos específicos, alguns relacionados à filiação partidária, pedido de registro de candidaturas e outros envolvendo irregularidades durante o período eleitoral. O presidente do TRE, Lourival Cerejo, mediou todo o julgamento. Aqui vai ser decidido o futuro de algumas candidaturas. Mais de 14.000 candidatos estavam aptos a disputar as eleições deste ano. 3.316 candidatos aguardam julgamentos. 492 tiveram a candidatura impugnada e 267 renunciaram. Agora, a cúpula do TRE vai analisar a decisão do juiz mediante a situação de cada candidato. 52 processos estão em pauta. Destes, 17 são específicos quanto ao registro de candidatura. Ainda assim, o candidato pode recorrer à decisão da Justiça. Bom, e vamos ver como vai ser a movimentação de hoje dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Vamos à agenda dos candidatos. Valdeni Barros, do PSOL, participa de panfletagem na Feira do São Francisco. Também realiza entrevista em rádio local e participação em rodada de conversa no Sinde Educação. Elisiane Gama tem compromissos parlamentares. Eduardo Braide, do PMN, realiza corpo a corpo no bairro Vila Palmeira. Em seguida, participa de transmissão ao vivo em rede social. Realiza gravação de programa eleitoral e participa da rodada de conversa do Sinde Educação. Fábio Câmara, do PMDB, tem gravação de programa eleitoral para a TV. Participa de reunião com coordenação de campanha e também participa de debate no Sinde Educação. Edivaldo Landa Júnior, do PDT, realiza caminhada no Barés às 4h e a concentração na Rua São José. Rose Salles, do PMB, tem gravação de entrevista no programa Avesso. Tem corpo a corpo Tudo Rose no Monte Castelo e Bom Milagre. E também participa de debate no Sinde Educação. Wellington, do PP, realiza gravação de programa eleitoral. Participa de reunião com a coordenação de campanha e participa também em evento do Sinde Educação. Os candidatos Cláudia Durães, do PSTU, Zé Luiz Lago, do PPL, não enviaram agenda de compromissos para esta segunda-feira.
A ministra Carmen Lúcia toma posse hoje na presidência do Supremo Tribunal Federal, dando prioridade a direitos trabalhistas e sociais. A ministra esteve em São Luís há aproximadamente um mês e encontrou com uma agenda tanto no Palácio dos Leões como na sede do Tribunal de Justiça do Maranhão. O governador Flávio Dino garantiu que vai acompanhar a posse da nova presidente lá em Brasília. Nas sessões de quarta e quinta-feira desta semana, o plenário vai se reunir pela primeira vez sob o comando de Carmen Lúcia. E entre as discussões vão estar os benefícios a trabalhadoras, mulheres e a obrigação do governo em fornecer medicamentos. E ontem foi dia de inauguração de estrada na região metropolitana, na cidade de Passo do Lumiar. Foram mais de 10 anos de espera até a entrega da estrada da Pindoba. O trecho foi recuperado e asfaltado. A obra concluída contempla 2 quilômetros da MA 204, com pavimentação, meio-fio e sarjeta. Devido aos últimos anos, nós tivemos vários problemas com a estrada aqui. As pessoas não estavam mais querendo chegar até a nossa sede, devido aos eventos que nós fazemos anualmente. E nós estávamos ficando ilhados devido à fragilidade da estrada. A estrada recuperada é parte dos investimentos do governo do Maranhão no município e ainda contempla serviços em ruas do Maiobão e Iguaíba. No total, o investimento é de 3 milhões de reais. Nós vamos continuar a estrada até Iguaíba, fazendo essa ligação entre os centros consumidores e essa região produtora, muito importante, da ilha de São Luís, que já recebe assistência técnica do nosso governo e agora recebe essas obras que são importantes para que essas atividades econômicas cresçam, se desenvolvam e consigam gerar mais oportunidades de trabalho e renda para essa população. A gente vai para o intervalo e na volta o nosso assunto será o Código de Defesa do Consumidor. Conscientizar o cidadão do seu direito de consumidor. É um código completo que a gente realmente consegue encontrar tudo que a gente precisa. E hoje, nossa estreia, a gente vai falar sobre futebol maranhense. Isso mesmo, jogo de ontem no Castelão entre Moto Clube e Volta Redonda. Estamos de volta agora com a previsão do tempo de hoje para algumas cidades do Maranhão e a gente começa pela previsão da capital São Luís. A gente vai ver aqui as imagens ao vivo, a gente tem imagens deste momento do tempo de São Luís, olha só. Então, a segunda-feira vai ser de sol entre poucas nuvens e tempo parcialmente nublado. A probabilidade de chover hoje é de apenas 5%. Vamos ver como ficam os termômetros hoje? São Luís vai ser de sol com mínima de 24 e máxima de 33 graus. A cidade de Santo Inês, nesta segunda-feira, também vai ser de sol forte com mínima de 23 e máxima de 36 graus. No município de Bacabeiro, o dia também vai ser quente. Os termômetros oscilam entre 25 e 32 graus. Bom, muito se fala em poder de compra, consumismo e tantos outros termos. Mas você sabe quais são os seus direitos enquanto consumidor? Na reportagem de Guilherme Lima, você vai entender alguns de seus direitos na hora de decidir realizar uma compra. Em meio às compras, eles sempre aparecem, os problemas. Quase todo consumidor já se sentiu lesado ou teve um contratempo na hora de comprar um produto. Acontece muito com o cartão de crédito. Geralmente eles botam algumas coisas indevidas que a gente não pede. Às vezes a gente já pede até para cancelar, tipo assistência à farmácia, seguro do cartão. Muitas vezes a gente pede até para cancelar e acaba que eles não cancelam e na próxima fatura vem. E como a gente pede para cancelar, eles mandam a gente para um setor e fica jogando a gente setor em setor, enfrentar uma fila enorme. Ter os direitos lesados parece ser uma prática comum. Ainda assim, existem ferramentas que ajudam o cliente nessas horas. É o caso do Código do Consumidor. O Código é um importante aliado nas atividades do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor. São regras básicas e algumas dicas bem claras, como a proibição de venda casada. O fornecedor não pode condicionar a venda de um produto à compra de outro. Prazo de entrega, onde o fornecedor é obrigado a marcar um prazo para entregar o produto. Formas de pagamento devem estar afixadas de forma clara e de fácil acesso ao consumidor. O envio de produtos não solicitado equipara-se a amostra grátis o envio por fornecedor de produto
que não solicitado pelo consumidor. Agora, a missão é popularizar o código e deixar a população mais ciente dos direitos e deveres do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele não é tão extenso quanto os outros códigos, quanto as outras leis federais, mas é um código completo que a gente realmente consegue encontrar tudo que a gente precisa. Tem algumas brechas e as súmulas do STJ estão por aí, os entendimentos, tanto do TJ Maranhão quanto do STJ, que vem para suprir essa lacuna que existe no Código de Defesa do Consumidor. Bom, nós vamos falar agora sobre o trânsito de São Luís. Vamos direto com o repórter João Carvalho Júnior, que está na Avenida Beira-Mar e tem informações na movimentação de hoje. Bom dia, João. Como é que estamos esta segunda-feira, estreia do Bom Dia Guará? Bom dia para você. Bom dia, Hugo. Bom dia, Daniela. Nesse primeiro dia do Bom Dia Guará, olha só como é que está o trânsito na capital. As pessoas ainda estão saindo às ruas, está começando o dia, os trabalhadores estão indo nesse momento para o serviço, os estudantes também estão começando a se deslocar. E olha, como o tempo está nublado, uma segunda-feira logo pela manhã cedo, fica até meio complicado, meio difícil as pessoas saírem da cama, mas precisa sair sim. Nesse momento o trânsito ainda está fluindo de forma muito tranquila, porque ainda são as primeiras horas da manhã. Esse trecho aqui, normalmente da Beira-Mar, começa a intensificar um pouco mais o trânsito por volta das 7h30 da manhã, devido ao volume de veículos e também por conta aqui do Centro Histórico, que tem muitas repartições públicas. Afinal de contas, a Câmara Municipal também fica bem aqui, tem sessão logo mais às 10 horas da manhã. O trânsito, por enquanto, ainda é muito tranquilo. Nós passamos também pelo São Francisco, o trânsito estava de forma muito tranquila também, aquela bifurcação que tem justamente na entrada da Ponte do São Francisco, de quem vem pela Beira-Mar, ainda estava fluindo com muita tranquilidade. O semáforo, é bom alertar os condutores, continuava intermitente quando nós passamos, né, o intermitente, para que as pessoas tenham ciência, a luz amarela piscando, né? Aqui já é diferente, o semáforo já está funcionando normalmente, aqui na Beira-Mar, nas proximidades do terminal da integração da Praia Grande, de forma que nessas primeiras horas, trânsito fluindo normalmente por todos os cantos da cidade que nós passamos, Hugo. João Carvalho Júnior, muito obrigado pela sua participação, trazendo aí as informações de um ponto importante da nossa cidade, o centro do terminal de integração na Praia Grande, onde concentra muita gente, muita entrada e saída. Bom, Bom Dia Guará segue também agora com esporte. Vamos lá, seguindo, falando de esporte, vamos com Dejair, hoje fazendo parte da nossa equipe aqui no Bom Dia Guará, não é isso, Daniela? É isso, então, bom dia, Dejair. Bom dia, Daniela, bom dia, Hugo. O que nós temos hoje? Dejair, ontem foi dia de jogo? Ontem também teve o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D. O Moto recebeu a equipe do Volta Redonda no Castelão e ficou no 1-1. O Motoclube começou o jogo pressionando a equipe adversária, mas quem saiu na frente foi o Volta Redonda. E depois o Motoclube até empatou. Foi um jogo onde a equipe do Motoclube tentou, jogando dentro de casa, fazer o resultado, mas não conseguiu. E mais uma vez... Desde aí nós temos imagens dessa situação que ficou aí nesse empate. Olha só, então. Um bom público no Castelão ontem à tarde. E o detalhe do jogo, Hugo e Daniela, foi os jogadores tanto do Motoclube e do Volta Redonda com os cabelos loiros. Acho que isso aí foi uma promessa feita pelo acesso das duas equipes. E nesse primeiro jogo, aí você vê o gol do Volta Redonda e um chute de fora da área que o goleiro Márcio aceitou, mas não vejo nem como um frango. Eu acho que o gramado atrapalhou. E a equipe do Motoclube seguiu pressionando e conseguiu empate através do zagueiro Anderson. No cruzamento do Cléo, passou por todo mundo e o zagueiro Anderson, no segundo pau, acabou empatando o jogo para a equipe do Motoclube. E agora, no próximo sábado, às 18 horas, horário de Brasília, em Volta Redonda, teremos o jogo da volta. O Volta Redonda, por ter empatado 1-1 fora de casa, pode jogar pelo resultado de 0-0, que classifica a final da competição. O Moto vai ter que tentar buscar vitória ou empatar por 2 ou mais gols de diferença.
Já em relação à técnica, o que você viu então? Como é que a gente pode avaliar então esse jogo que aconteceu ontem? Você que foi técnico, né? Eu acho que depois dessa ressaca de comemorações, tanto por parte do Motoclube, tanto por parte do Volta Redonda, foi um jogo até morno. Eu acho que tecnicamente eu esperava muito mais, mas eu acho que quem foi ao estádio viu uma equipe do Motoclube jogando da maneira que vem jogando dentro do Castelão. Tentando impor um ritmo forte, um ímpeto ofensivo grande, mas esbarrando em algumas falhas. E ontem, mais uma vez, aconteceu isso. E mais uma vez, Hugo, pela terceira vez o Moto vai decidir fora de casa. Diante do Águia, no primeiro mata-mata, empatou por 1-1 fora de casa e classificou. Contra o Juazeirense, perdeu por 1-0 também, passou para a próxima fase. E diante do Atlético, venceu por 2-1. E contra o Volta Redonda, vai ter que tentar buscar a vitória para passar a final da competição. Bom, Dejaí, e o que falar da torcida, né? Você falou que o público compareceu, a torcida do Sampaio, outro time de referência aqui do nosso estado, é em peso. O Moto parece sim que apareceu, saiu moto de todos os lugares agora, o motense apareceram. Isso é bom para o futebol maranhense, que está ganhando novamente o brilho de poder o torcedor ir para o estádio, é isso? Olha, esse filme já se repetiu no ano de 2012, quando o Sampaio conseguiu acesso para a Série D. A torcida do Tricolor naquele momento estava meio que ausente dos estádios e voltou em grande número. E agora está acontecendo novamente com o Motoclube. Ontem tivemos um grande público no Estádio Castelão, até esperava mais depois do acesso garantido diante do Atlético Acreano lá em Rio Branco, mas eu acho que para um domingo, onde emenda um feriadão aí que muitas pessoas viajaram, realmente foi um bom público. E o torcedor do Moto está feliz, está acreditando que quem sabe possa ganhar esse primeiro título brasileiro e colocar uma estrelinha aí por cima do seu símbolo na camisa rubro-negra. Quem sabe, né? Dejaí, obrigada pela sua participação aqui. Sempre vai estar aqui, né? Sabendo disso. Pelo menos 3 vezes na semana, né? Exatamente. Valeu. Eu que agradeço, e mais informações completas sobre o jogo do Motoclube e também o jogo do Sampaio amanhã contra o Ceará lá em Fortaleza, ao meio-dia no Esporte Guará, junto com o Fidelix Neto. Obrigado. Bom, nós vamos falar agora de arte, vamos voltar a falar com o João Carvalho Júnior, que está no Centro Histórico de São Luís, não é isso? João, você nos ouve aí, hoje a gente vai falar de arte, você tem essa informação para nos trazer? Estou aqui com o artista plástico Edgar Pereira. É isso mesmo, Hugo, estou aqui com o artista plástico Edgar Pereira, que abre hoje a exposição Sobras da Flora, bem aqui no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho. Essa exposição, qual foi a grande base para poder desenvolver ela? Bem, a principal base foi reaproveitar restos de podagem, dessas coisas que o pessoal faz. Eu não corto nenhuma árvore, eu apenas reaproveito restos de podagens. A partir daí eu vejo a tendência daquele tronco, daquele galho, aquele negócio, e produzo A gente olha, por exemplo, ali, tem uma árvore justamente que foi cortada, então daquela árvore poderia gerar justamente uma obra. Em vez de ser, se queimar ou aumentar o número de lixo, eu reaproveitar uma boa parte, certo? Além de pedaços de árvore, que outro tipo de material o senhor reaproveita? Não, geralmente eu trabalho só com árvores, só com madeira. Como é que tipo de peças o senhor consegue desenvolver a partir da madeira, dos troncos? Depende da tendência do tronco. Eu tenho uma variedade enorme de tipo de coisa. Eu produzo pássaros, produzo animais, produzo esculturas diferentes. Às vezes o próprio galho, o próprio tronco, gera uma escultura. Aí eu reaproveito. Aí isso já é feito pela natureza, né? O artista plástico Edgar Pereira, ele também é economista de formação, mas há quase 10 anos ele desenvolve justamente atividades nas artes plásticas. Como foi que gerou esse gosto pelas artes plásticas no senhor? Olha, eu nasci no interior, eu sou da zona rural de Rosário, certo? Então, logo em criança eu admirava assim, às vezes determinadas formas de galhos, essas coisas. À minha vista aparecia animais, aparecia determinadas coisas, né? E depois que eu parei de trabalhar, eu já estava trabalhando ainda, mas quando eu comecei. Mas depois que eu parei foi que eu comecei a explorar exatamente essa parte aí mais, né? Até para preencher
aquela lacuna do tempo, né? Tá certo. Agradecendo então ao senhor. Só lembrando que a exposição Sobras da Flora, do Edgar Pereira, será aberta hoje, às 7 horas da noite, e vai se estender até o dia 23 deste mês. Hugo, Daniela. Obrigado, João. Bom, o assunto agora é sobre alerta. O uso do capacete deve ser feito com atenção por todos. Existem hoje cerca de 10 mil mototaxistas e motoboys em São Luís e especialistas afirmam que até doenças podem ser transmitidas, não é isso, Daniela? É isso, então, por falta de higiene do uso do capacete. Detritos da rua, suor e produtos de limpeza indevidos são alguns dos elementos que podem causar estragos no principal protetor dos motociclistas, o capacete. Mesmo sendo uma peça fundamental para a segurança do condutor, o item, muitas das vezes, é esquecido. Mas não apenas no sentido de não ser usado, mas também de não receber a higienização necessária. Tanto externamente como internamente, o capacete com o tempo sofre alguns desgastes que podem trazer prejuízos à saúde de quem usa. Por isso a importância de mantê-lo sempre limpo. Mas e você aí que costuma andar de mototáxi? Tem essa mesma preocupação? Quando não tem essa higienização, a gente pode acabar pegando algum tipo de doenças e isso. Aí fica ruim, né? Por isso que é sempre bom ter o capacete higienizado. E é bom mesmo se importar com isso, viu, Marcos? Porque, de acordo com este dermatologista, a falta de limpeza pode trazer não só micoses, que deixam sua cabeça assim, mas uma série de outros problemas. E às vezes se dissemina em outras áreas da face, do ouvido. Outra coisa frequente também da gente observar com o uso desses capacetes mal higienizados seria infecções bacterianas. Às vezes começa a se proliferar bactérias ali junto com o mofo e isso também passa entre um cliente e outro onde não foi feita a higienização. O ideal mesmo seria usar toucas descartáveis sempre que resolver optar por este tipo de transporte. Mas em São Luís é difícil encontrar um ponto de mototáxi que forneça a proteção. Este profissional da área diz que a clientela quase nunca pede toucas, por isso não disponibiliza. Mas ele diz lavar o capacete com sabão de 15 em 15 dias. Olha, a gente lava o capacete, pega um sabão, entendeu? Com a água, lava, bota um álcool, esfrega ele, bota ele boca para baixo durante a noite. De manhã você bota para pegar um ventinhozinho e pronto, ele já está praticamente já no ponto de usar, entendeu? E agora, será que esse método de limpeza está correto? Errado, Edivaldo. Primeiro que só água e sabão não resolve o problema. E segundo, que essa lavagem, mesmo sendo feita todos os dias, não seria o suficiente. Não é mesmo, doutor? Para quem faz esse uso coletivo, né, do capacete, é muito pouco. Isso tem que ser feito diariamente e ainda assim ainda é pouco porque corre esse risco. Bom, e esse foi o Bom Dia Guará de hoje. Nós temos um encontro marcado amanhã. A gente espera você amanhã às 6h15 da manhã. Um ótimo início de semana para todos nós e até amanhã. Informações e sugestões, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp 99187 1135. Nosso jornalismo continua em nosso portal. Acesse tvguará.com. A gente volta amanhã. Até lá. TV Guará, diferente por natureza.